Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre a nova ordem internacional e a gente começa com uma pergunta. Afinal, o mundo é unipolar ou multipolar? Nós temos uma única potência que exerce poder no mundo ou esse poder é dividido entre várias potências? Durante muito tempo se discutiu essa questão, né, principalmente no pós-Guerra Fria, de que o mundo estaria sob uma ótica unipolar, que os Estados Unidos teriam um total controle do que acontece no planeta e teriam um total controle em termos econômicos e militares. Atualmente ganha força também a ideia de que o mundo pode ser multipolar, que o poder não estaria concentrado em uma potência, que a globalização colaborou para isso, com uma divisão de forças entre Estados Unidos, por exemplo, China, entre a Europa, né, o próprio Japão. Então, a pergunta que a gente faz inicialmente é essa: o mundo seria unipolar? A ordem hoje é dada por uma potência ou o poder é dividido e fragmentado? Vamos ver o que dizem, né? O que diz o autor do nosso livro sobre isso e o que apontam, né, boa parte dos estudos a esse respeito sobre a nova ordem econômica e política internacional. Vivemos numa unipolaridade ou numa multipolaridade? Como a globalização impactou nessa questão da ordem internacional, né? Nós tivemos uma mudança realmente com o fim da bipolaridade. Com o fim da bipolaridade, reinou a soberania dos Estados Unidos sobre o mundo, tanto do ponto de vista militar quanto do ponto de vista econômico? Ou a gente tem uma soberania militar, mas não temos uma soberania econômica? Afinal, o mundo é multipolar, o poder é dividido entre várias potências, ou ainda é um domínio de uma única potência? Vamos ver. Ok, em relação à nova ordem internacional, existem duas teses postas. Um grupo de pesquisadores, geopolíticos, acreditam que a ordem hoje continua sendo unipolar. Os que defendem essa ideia de que a ordem é unipolar, né, apontam que os Estados Unidos continuam com o controle sobre o mundo, né? E esse controle se justifica por algumas razões. Dentre essas razões, né, nós temos aí o fato dele ter um sistema de autodefesa superior, e aí no campo militar nós não temos como negar, não existe nenhuma potência que concorra ainda com os Estados Unidos, porque eles detêm uma supremacia, uma superioridade do ponto de vista militar, tem caças, né, mais ágeis, tem navios que podem atracar em qualquer lugar e favorecer um ataque a um inimigo, tem exércitos fortes e tem uma economia que pode proporcionar investimentos nesse sistema de autodefesa. Tá? Nós temos limitações geopolíticas da Alemanha. Na Europa, por exemplo, nós temos uma proteção que é garantida pelos Estados Unidos e não pelo continente europeu. Então, isso reforça essa tese de que o mundo seria unipolar, só que essa tese é reforçada principalmente do ponto de vista do poderio militar norte-americano. Tá? Uma outra questão que está sendo levantada seria a queda no crescimento da economia chinesa. Até pouco tempo isso era verificado, mas a gente não sabe como é que ficará esse quadro no pós-pandemia, visto que a China foi um dos países que mais venderam para o mundo inteiro, EPIs, né, respiradores, saíram muito rápido, né, da pandemia, né, estão aí na corrida pelo desenvolvimento de uma vacina. Tudo isso vai mudar um pouco a geopolítica atual e a gente vai precisar rever alguns conceitos. Mas a economia chinesa vinha aí apresentando falhas, né? Queda de crescimento econômico. Nós precisamos analisar o estágio atual, né? Como é que a economia chinesa se comportou, né, durante a pandemia e vai se comportar no pós-pandemia. Como vai ser a reação e a recuperação econômica de outras nações, principalmente dos Estados Unidos. Então, os que defendem a tese da unipolaridade, né, embarcam nessa ideia de que a economia chinesa não tem condições de competitividade com a economia americana. Tá? E aí também reforça essa ideia a instituição da doutrina Bush, né, governo de George W. Bush, governo dos Estados Unidos, né, nas últimas décadas, instituiu, né,
instituiu uma doutrina que era bastante arrojada, que tinha como objetivo, né, aniquilar qualquer inimigo comum dos Estados Unidos, nem que para isso o país invadisse outros países sem consentimento da Organização das Nações Unidas. Foi o que aconteceu na Guerra do Iraque, por exemplo, na invasão do Afeganistão. Então, esses indicativos tentam demonstrar que o mundo vive numa unipolaridade, que os Estados Unidos ainda são uma grande potência. De lá para cá, da instituição da doutrina Bush, nós já tivemos, sob a presidência dos Estados Unidos, Barack Obama e recentemente Donald Trump, né? E agora nós teremos uma mudança, uma alternância de poder nos Estados Unidos. Então temos que verificar como é que vai se comportar a geopolítica americana agora e como vai ser a reação dos outros países em relação à pandemia. Então, os que defendem essa tese da unipolaridade argumentam principalmente que os Estados Unidos são uma superpotência invencível do ponto de vista militar, sobretudo, e da ação que eles têm sobre os outros países, principalmente em relação à guerra, a invasões, né, e que a economia chinesa estaria aí em retração. Essa é a primeira tese. Porém, nós temos também a tese daqueles que defendem que o mundo é multipolar, e essa é a tese mais aceita atualmente, a que ganha mais força. Que os Estados Unidos seriam uma superpotência militar, mas no campo econômico nós temos outras potências que emergiram desde o fim da bipolaridade. Isso é reforçado pelo quê? Pelo padrão de poder que mudou. O padrão de poder hoje no mundo não é mais somente o militar, né? Ter poder hoje é ter uma economia forte, ter uma ciência e uma tecnologia avançada. Nesse campo, a Europa avançou bastante, bem como o Japão. São polos de poder interessantes. Nós temos a China também, que não se pode negar, e tem os países emergentes que procuram investir também nessa área da ciência e tecnologia, tá? Então, o que reforça essa ideia da multipolaridade é que o poder está dividido entre vários países, entre campos diferentes, tá? Eu coloquei até imagens aqui para reforçar isso. Olha. A tese da multipolaridade acredita que nós temos áreas diferentes de influência de poder entre os países, tá? Nós teríamos os Estados Unidos exercendo uma influência em todo o mundo, mas essa influência ela ocorre principalmente em toda a América, tá? A Europa seria influenciada principalmente pela Alemanha, Europa e África, um outro polo de poder. E na Ásia nós teríamos aí a influência direta do Japão, né, em todo o Sudeste Asiático e também na Oceania. Essa tese da multipolaridade trabalha com a ideia de que nós não temos só um único polo de poder, que seriam os Estados Unidos. Nós temos, pelo menos, aí três polos de poder. Os Estados Unidos, exercendo influência em toda a América, né? A Europa influenciando, a Alemanha influenciando na Europa Ocidental, Oriental, bem como na África, e o Japão influenciando em toda a Ásia, tá? Essa ideia da multipolaridade ela passou a ter força, principalmente a partir da crise de 2008, né, que foi a crise do setor imobiliário americano, que expôs, né, um fracasso, né, da política de investimentos em imóveis, né, nos Estados Unidos, que criou a chamada bolha imobiliária. Essa bolha imobiliária acabou levando uma recessão e ao lançamento de balancetes fraudulentos pelas empresas. Isso expôs, né, a economia americana no cenário internacional e mostrou que os Estados Unidos não estavam tão bem do ponto de vista financeiro. Então começou a acender o alerta, né, de que os Estados Unidos não seriam a única potência no mundo, né? A crise de 2008 expôs várias mazelas da economia americana e expôs principalmente o fracasso ou enfraquecimento dessa economia frente a outras economias mundiais, tá? Então, adotou-se também dentro desse contexto uma política de contenção de gastos, certo? Com a contenção de gastos, nós passamos a ter aí uma certeza de que a economia americana, né, não estava tão forte, não estava tão pungente, né, e aí isso respingou no mundo inteiro. Vários países do mundo tiveram que se adequar porque os Estados Unidos não se tornaram mais o comprador mundial de produtos, né, historicamente adquiridos de outros países, como as commodities. Aqui no Brasil nós tivemos baixas em relação à venda de vários produtos porque tivemos uma retração de um importante parceiro econômico como os Estados Unidos. Tá? Outra tese que reforça essa ideia de que o mundo é multipolar
foi o aumento dos acordos multilaterais. Os Estados Unidos perderam muito para a China, por exemplo, perderam muito para a Europa em relação a vários países como o Brasil. Então, os acordos passaram a ser feitos entre vários países, principalmente entre blocos, entre um bloco e outro. O Mercosul passou a negociar diretamente com a União Europeia, passou a negociar diretamente com a APEC, a ASEAN, enfim. A emergência do G20 abriu novas discussões, né? Nós temos aí uma divisão de poderes entre os países desenvolvidos e os países emergentes, reforçando a ideia de que não é só um país que determina, que manda no mundo, não é só um país que dá as cartas do jogo geopolítico. Nós temos aí países emergentes falando em reforma do Conselho de Segurança da ONU, países emergentes montando bancos, como o Banco dos BRICS, que é extremamente importante, que congrega aí a China, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul, mostrando a importância da união desses países no equilíbrio das forças geopolíticas internacionais, tá? Então, o G20, por exemplo, ele desbanca a tese de que quem controla hoje as relações geopolíticas do mundo é o G8, né? Nós temos aí o G20 com grande força, mostrando que o poder hoje é dividido entre várias áreas ou zonas. Olha, nós colocamos até aqui essa imagem, mostrando que a gente vive hoje em rede, né? Que o próprio Brasil aqui tem uma influência dentro da América do Sul, a África do Sul tem uma influência no continente sul-americano, e todos esses polos de poder, eles estão que interligados entre si, através de acordos multilaterais, acordos de comércio que intensificam as trocas entre esses países. Isso proporciona também uma divisão de forças, tá? E aí nós temos como outro critério que reforça essa tese da multipolaridade, uma maior interdependência entre as nações. Os países são interdependentes, um depende do outro, né? E nós não dependemos apenas de uma nação, dos Estados Unidos, mas temos uma relação direta com a China, direta com o Japão, né? Entre blocos, do Mercosul com a União Europeia, do Mercosul com a APEC. Tudo isso reforça a tese da multipolaridade, aliada à questão do padrão econômico, que o padrão econômico hoje é baseado, o padrão de poder hoje é baseado na economia, pautado na economia, e não apenas no campo militar. Então, há uma maior interdependência e esses acordos multilaterais reforçam essa importância da interdependência dos países e que o mundo, né, trabalha sob a ótica da multipolaridade e não das decisões tomadas por apenas um país. Então, aqueles que defendem o mundo ser então unipolar ou multipolar, né, segundo tudo que nós estudamos aqui. A tese da unipolaridade ela é reforçada pela questão da soberania militar americana, né, sobretudo militar, porque do ponto de vista político a gente tem uma divisão de poder também. Então, para muitos especialistas, os Estados Unidos ainda são imbatíveis. Do ponto de vista militar, eles são os responsáveis pela segurança de boa parte do planeta. Então, para quem defende essa tese, ela só é sustentada apenas do ponto de vista do, do poderio militar norte-americano. Porém, né, a tese que ganha mais força hoje é a da multipolaridade. Né? Na tese da multipolaridade, há um consenso de que o padrão de poder hoje militar ele não é o suficiente para definir uma grande potência. Uma grande potência hoje é definida a partir de avanços na ciência, na tecnologia, a partir de elevados padrões educacionais, que vão gerar, consequentemente, produtos, né? Vão gerar produtos que vão ser vendidos no mercado externo. E são esses produtos que fortalecem a economia dos países. Então, dentro do campo dos novos padrões de poder, do padrão econômico e tecnológico, nós não temos apenas os Estados Unidos. Nós temos a Alemanha, né, a França, nós temos a China, nós temos o Japão, né, que figuram aí entre potências que disputam espaço, né, espaços de poder com os Estados Unidos. Reforçam a tese da multipolaridade que nós vivemos numa economia globalizada, onde as relações de troca são intensas, onde nós vivemos uma economia de rede, né? Então não há o que se falar em apenas uma potência nesse sentido, visto que nós temos as potências regionais no mundo subdesenvolvido, nós temos as potências que exercem influência em todo o mundo, como o Japão na Ásia, a China também exerce grande influência lá. Na Europa nós temos a Alemanha, a Inglaterra exercendo grande influência ali no continente europeu, e do lado americano nós temos os Estados Unidos. Então, com a globalização, nós temos acordos multilaterais, nós temos maiores relações, né, estabelecidas entre os blocos econômicos, por exemplo. E isso gera uma divisão de poder, certo?
Então, para além da questão militar, hoje conta muito, né, que um país seja desenvolvido do ponto de vista tecnológico e também econômico. Então, o econômico ele é puxado pelos investimentos em ciência e tecnologia. Então, partindo do princípio de que o padrão de poder hoje não é apenas militar, mas econômico e tecnológico, ganha força a tese da multipolaridade, que o mundo é dividido entre alguns polos de poder, né? Sobretudo esses três que eu citei. O polo liderado pelos Estados Unidos na América, o polo liderado pela Alemanha na Europa e o polo liderado pelo Japão na Ásia, né? Com a influência aí também chinesa.